Diz assim, Salmos 119, a partir do 97 até o 105, diz assim: Ó, quão amo a tua lei e a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha edificação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nesta hora pedimos a Ti, Senhor amado, venha falar, Senhor amado, aos nossos corações, ó Senhor, usa-me, Senhor amado, para falar a Tua palavra ao coração dos Teus filhos, derrama sobre nós a Tua graça, Senhor amado, que nós não possamos sair daqui da mesma maneira que entramos, mas que nós possamos sair aqui transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse mês de outubro nós estamos no Salmo 119, né? Inclusive, a festinha das crianças foi o Salmo 119, versículo 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces que o mel à minha boca. E ontem lá também na cidade de Ademar, esse também foi o tema. E nosso objetivo, irmãos, nesse mês de outubro, de usar o Salmo 119, de falar a tua palavra é luz para o meu caminho, é usar as escrituras como luz de uma lanterna ou um farol que ilumina algo que está escondido nas sombras, para denunciar onde se esconde as heresias, identificá-las como fatos relacionados aos anunciados no Apocalipse de João, pois já fazem parte do nosso dia a dia, reafirmando que vivemos os últimos dias, mas podemos não estar percebendo, já que muitos entendem que os eventos anunciados por João acontecerão apenas em algum lugar no futuro, do futuro. Esse aqui é o trecho que geralmente o pastor compartilha com a gente, para a gente falar no decorrer do mês, desse mês de outubro. De manhã, na escola dominical, eu estava conversando com os irmãos, eu falei, o pastor fica inventando uns temas, e aí ele inventa uns temas e as coisas começam a acontecer. Aí a gente começa a falar assim, pô, pastor, aí você me quebra, né, pastor? Quem está falando a respeito do Apocalipse? Então, mês passado a gente falou a respeito do Apocalipse, e a gente começou a ver novas guerras, né? Então, a gente já estava com a guerra lá da Rússia e contra a Ucrânia, e aí teve esse problema todo em Israel agora, essa guerra declarada, todo esse problema, e aí eu falo para ele assim, poxa, pastor, você começa a inventar de falar dessas coisas do Apocalipse, e a gente começa a ver as coisas acontecendo do que você está falando. Aí os irmãos começam até a ficar com medinho, né? Eu falei assim, calma, não é assim também. Eu até brinquei, né? Eu falei, o bom é que a Bíblia fala que quando tiver repentina paz em Israel, né? Se está tudo dando errado lá, fala, calma, ainda tem um tempinho aqui ainda. Mas, irmãos, é verdade, a gente precisa se preocupar com essas coisas. O Senhor Jesus está às portas. E às vezes a gente fala assim, poxa, ele vai vir ainda. E parece que esse vai vir ainda é tão longe e ele já está às portas. Eu me recordo que no ano de 94, irmãos, logo quando eu me converti, eu falava para Deus assim, Senhor, antes que o Senhor venha, eu quero aprender a dirigir. Essa é a minha preocupação, eu queria aprender a dirigir. E aí, irmãos, em 95 eu comprei um carro, aprendi a dirigir. Irmãos, eu estou um belo dia andando naquele carro dirigindo, todo feliz e contente, eu lembrei, aprendi a dirigir, eu, ferrou, Jesus está vindo. Acabou tudo, aí eu, não Senhor, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E é isso, irmãos, essa vida, irmãos, ela é dura, mas a gente gosta dela. Ela é dura, mas a gente gosta de viver ela. A gente gosta de estar com a nossa família. Então, quando a gente fala assim, eu quero morar com o Papai do Céu, eu quero morar com Deus, aí você lembra que você tem que sair daqui e você fala, mas espera mais um pouquinho, Senhor. As coisas estão indo... Quando as coisas estão indo tudo muito ruim, irmão, você está desesperado, você fala, eu quero morrer logo, quero ir logo para o céu. Mas quando as coisas estão mais ou menos, você está conseguindo viver sua vida nova, aí você fala, puxa, está tão gostosinho aqui, né? Quero ficar mais um pouquinho. Aí fala assim, Jesus está vindo. Eu sei, Senhor, mas espera aí um pouquinho só que a gente vai chegar lá.
Eu brinco, eu falo que eu quero encontrar com Jesus nas nuvens. Quero morrer não, prefiro já encontrar com Ele nas nuvens. E é isso, irmãos. Quando é que Ele vai vir? Como é que eu espero Ele vir? Muitas vezes nós falamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E às vezes a gente fala isso da boca para fora. Não entende o que nós estamos pronunciando. Maranata, ora vem Senhor Jesus, Ele está chegando. E Ele vai me encontrar nos céus e Ele vai me chamar. E aí a gente fala às vezes que assim, a gente está numa fila invisível, né, irmãos? Eu brinco que a gente está numa fila invisível. Porque o Senhor está chamando. Então a gente pode ser o próximo da fila. Ele pode falar, Silvio, agora é sua vez. Não dá para eu falar, Rosa, vai na minha frente. Não dá, irmãos. Chegou o meu dia na fila, não é igual no banco. Ah, vamos deixar o irmão passar na frente. Não, irmão, é sua vez, acabou. Não, ela está grávida. Tem problema não, irmão, é você, é sua vez. Não tem preferência. E é isso, irmão, muitas vezes a vida começa a ficar boa, a gente quer ficar mancadinho. E aí o pastor inventa de fregar essas coisas, aí a gente vai olhando as coisas e fala assim, puxa vida, Jesus está chegando. E é verdade, irmãos, Jesus está chegando, Ele está próximo. Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia. Ele tem 176 versículos. E é uma meditação sobre a palavra de Deus. Aí no versículo 105 que fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nesse versículo ele tem uma metáfora muito poderosa, que ele fala a respeito da lâmpada. Quando a gente fala da lâmpada, nós imaginamos a lâmpada é algo que pode trazer luz. Na verdade, ela modifica o ambiente. Então, você entra num ambiente e está tudo escuro, você acende a luz e tudo fica claro. E hoje em dia tem vários tipos de lâmpada, né? Tem a lâmpada de LED, tem a lâmpada analógica, tem a lâmpada fluorescente. Antigamente a gente tinha um tipo de lâmpada, amarela, analógica. A gente tinha uma lâmpada. Hoje tem uma infinidade de lâmpada. Então hoje tem a lâmpada que você vai lá, tem a lâmpada branca que é fria. Existe a lâmpada branca que não é fria. Existe a lâmpada amarela que é quente e a amarela que não é quente. Então, hoje existe uma infinidade de lâmpadas para poder iluminar as casas. E quando a gente fala da lâmpada, a metáfora da lâmpada é uma figura de linguagem que nos ajuda a entender que a palavra de Deus é fonte de orientação e luz em nossas vidas. Assim como uma lâmpada ilumina o caminho em uma noite escura, a palavra de Deus nos guia em momentos de incerteza e dificuldade. Quando viajamos, irmãos, à noite, nós ligamos o farol do carro, porque se a gente não ligar o farol do carro, nós não enxergamos a estrada. Quando você liga o farol do carro, parece que a faixa da estrada ela é iluminada. Na verdade, ela não é. A única coisa que ela faz é refletir para nós, através daquelas tartaruguinhas que o pessoal chama, tartarugas, olho de gato. Ela reflete a luz do seu farol em cima dela. Então, você consegue enxergar bem a faixa. Então, ela nos orienta. A lâmpada também ela tem um outro significado. Semana passada, enquanto o pastor Moisés pregava, eu me recordava disso. Quando a gente fala do farol. O farol, ele tem algumas funções. O farol, que eu quero dizer, não é semáforo de rua. O farol, ele geralmente está na entrada, na divisão da água com a terra seca. Então, geralmente, o que eles fazem? Eles colocam um farol para orientar as pessoas que estão nos navios. Então, às vezes, as pessoas estão nos navios, aí elas olham o farol e elas sabem que lá tem terra seca. Fazendo uma analogia para Jesus Cristo, nós estávamos andando, vagando por esse mar, perdido, sem saber o que fazer, sem achar o caminho. Até que um belo dia a gente olha e o farol de Cristo vem sobre as nossas vidas. E aí ele falou para nós assim, pode vir aqui, que aqui tem terra seca e aqui é um lugar de segurança. Então estávamos perdidos, sem firmeza, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E Ele nos tirou desse mar onde nós estávamos perdidos, sem direção, sem saber para onde ir, nos colocou numa terra seca. A luz de Cristo foi ao nosso encontro. Muitas vezes, irmãos, a gente esquece com quem éramos nós, né? Quem era você antes do Senhor te encontrar? Às vezes a gente fala, não, eu que achei Jesus. Achou nada, Ele que te achou, Ele que foi ao seu encontro, Ele que jogou a luz dele sobre você para que você pudesse enxergar. E aí, onde é que nós estávamos? Quem éramos nós? Já pensou quem era você? Eu costumo dizer que eu era tão bonzinho, irmãos. Era um anjo.
E mesmo sendo um anjo, quando o Senhor chegou próximo a mim, através de uma pessoa, eu disse para ele, não vai na minha casa, Rua José Menino 31, porque meu pai odeia crente. Mentira, meu pai nunca falou isso, mas eu falei para ela que o pai odiava crente. E eu acho que naquele dia Jesus marcou meu endereço e falou, estou indo lá agora. E o Senhor foi lá e fez uma grande obra de restauração. Irmãos, Deus, Ele quando joga a sua luz sobre as nossas vidas, a transformação, a restauração, a mudança de comportamento. Essa figura de linguagem da lâmpada, ela traz para a gente o quê? A questão de nos mostrar o caminho, nos dar a direção, nos tirar daquilo que nós estamos perdidos. Quando nós estamos num ambiente todo escuro, nós não sabemos onde estão as coisas. Aí alguns vão falar, não, mas quando você fica muito tempo no escuro, você começa a enxergar um pouco, mas você não tem clareza de onde você está. Você ainda fica perdido. Mas quando chega a luz, tudo se torna fácil de ver, porque você está enxergando, porque tem uma luz sobre você. No Antigo Testamento, a lâmpada também simbolizava a presença de Deus. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo de número 22, versículo 29, diz assim, pois tu és a minha lâmpada, ó Senhor, o Senhor ilumina as minhas trevas. Essa metáfora sugere que Deus é a fonte de toda luz e sabedoria. E que a palavra de Deus é a maneira pela qual, Ele nos guia em nossas vidas. O Senhor também é simbolizado através dessa lâmpada, dessa luz que ilumina o nosso caminho. E a presença de Deus nas nossas vidas. Irmãos, como é bom nós termos a presença de Deus nas nossas vidas. Eu tenho escutado bastante coisa, eu tenho visto bastante coisa na internet, né? Então a gente olha, o tempo todo você está sendo bombardeado por muitas coisas. Então às vezes é melhor nem assistir, né? Então, se você tem dificuldade para fazer algum tipo de, para ser mais crítico em algumas coisas, é melhor nem assistir alguns programas. Pula para não passar raiva. E a gente tem visto muitas coisas na internet, pessoas falando de Deus, e aí às vezes você fica até meio... Tem dois caras na internet que ele fica com um controlezinho na mão, como se fosse um anjinho, e aí ele fala assim, vendo o que estão fazendo nas igrejas tal, aí ele vai colocando, aí você vai olhando o que estão fazendo nas igrejas, você fica, meu Deus do céu, como é que pode isso? Estão fazendo. Alguns falando, Deus, coloque Deus na parede, faça isso, Deus tem que fazer, e parece que Deus, Ele é o nosso faz tudo, né? Então eu preciso, Ele faz tudo para mim. Esses dias, irmãos, eu estava em casa, antes de dormir, e aí, às vezes acontecem algumas coisas com a gente, e eu comecei a pensar na minha insignificância. Melhor, eu comecei a pensar como Deus é grande. Por que eu fiz isso? Sei lá, eu comecei a pensar o quanto Deus é grande. E eu comecei a refletir a respeito disso. No final de tudo, eu cheguei à conclusão que mesmo Deus sendo tão grande, Ele se preocupa comigo tão insignificante. Hoje pela manhã eu falava isso para os nossos irmãos. E aí, eu quero trazer para vocês um pensamento do Mário Sérgio Cortella, que eu acho super legal esse pensamento dele. E tem um pedaço do pensamento dele que eu tirei que não cabe, porque ele fala que o universo um dia deixará de existir. Na verdade, a Bíblia fala que haverá novos céus e nova terra, né? É que ele não sabe. Então ele é um estudioso, mas ele não sabe desse pedacinho. Ficou faltando um pedacinho para ele. E aí, ele traz num pensamento que diz o seguinte, calcula que no nosso universo haja por volta de 200 bilhões de galáxias. Não são 200 galáxias, são 200 bilhões de galáxias. Uma delas é a nossa, Via Láctea, que não é tão grande, ela tem apenas 100 bilhões de estrelas. Uma delas, quando criança, a gente chamava ela de estrela de quinta grandeza, não sei se vocês lembram na escola, uma estrela de quinta grandeza. E agora descobrimos que é a estrela anã, que é o Sol. O Sol é uma estrelinha entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia entre 200 bilhões de galáxias. E em volta dessa estrelinha, geram massas planetárias sem luz própria. 8. Eram 9, mas o Plutão é o nosso Palmeiras, foi rebaixado. Não podia perder essa, irmãos, não podia. Então Plutão agora já não é mais planeta, ele foi rebaixado. E a terceira, a partir do Sol, é a Terra. E a Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha. E
entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia entre 200 bilhões de galáxias. A ciência sabe que nesse nosso planeta existe algo chamado vida, e calcula que nosso planetinha tenha por volta de 30 bilhões de espécies. Mas até agora, só foi catalogada 3 bilhões de espécies. Uma delas é a nossa, o Homem Sapiens, que é a nossa espécie. É uma espécie entre 30 bilhões de espécies, e que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, dentre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, dentre as outras 200 bilhões de galáxias. Essa espécie, em 2022, tinha 8 bilhões de pessoas. Dentre essas, uma é você. Então, que é um indivíduo, um indivíduo entre 8 bilhões de indivíduos, compondo uma única espécie, entre outras 3 bilhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 bilhões de estrelas, compondo uma galáxia entre 200 bilhões de galáxias. Será que o nosso Deus é grande? Antigamente, irmãos, na escola nós falávamos de universo. Mudou o nome, não é mais universo, é multiverso. E eles não conseguem a dimensão total. E aí, mais um pouco a gente pode falar, chama de Deus o final que já está tudo resolvido. E a gente acha que a gente é tão grande, né? Vocês têm ideia do que é Deus? E às vezes eu vejo as pessoas falando, põe Deus na parede. Ah, irmão, tu tá de sacanagem. Como é que você pode pôr Deus na parede? As obras de Deus glorificam o nosso Deus. Olha o volume de tudo isso. Olha tudo isso que eu falei para vocês, que os homens, que a ciência estuda. E a gente fala, quem é que é o criador de tudo isso? Deus. Quem tem o controle de tudo isso? Deus. Quem não nos deixa cair da terra? Deus. Tudo está no controle dele. E o mais legal de tudo isso, sabe o que é? Ele cuida de você. Ele sabe quem você é. Ele sabe das suas necessidades, quem você é, os seus gostos, o que você precisa. E melhor, Ele sabe o que você não pode ganhar. Que se Ele te dá, você vai se perder e falar, vou dar não. Então, irmãos, é para a gente entender um pouquinho o tamanho desse Deus que nós servimos. De manhã eu comentava na escola, é que assim, né, às vezes a pessoa quer mostrar que Deus é grande fazendo algum tipo de papagaiada, né? Então teve uma época que nas igrejas as pessoas tinham que entregar profecia e usavam o tal do helicóptero. Não sei se vocês lembram, cara, balançava os braços e não sei o que, aquela bagunça toda. E aí, eu era líder de jovem, e toda vez que se ia em alguma igreja, o líder de jovem sempre tem uma profecia, sempre ganha uma profecia, sempre. Qualquer igreja que vai, o líder de jovem sempre tem uma profecia para ele, parece uma coisa. E aí, eu fui nessa igreja, e esse cara veio com esse pu dele todo lá, e aí falou para mim assim, olha, Deus vai te dar 4 filhos. Você acha que eu acreditei nele? Eu não, cara, com um monte de papagaiada, aquela coisa toda. Eu falei, para lá, enviado do Satanás. Falei isso. Sabe quando eu lembrei disso? Quando nasceu meus 4. Eu falei, não é que Deus já tinha me avisado? Só que a pessoa fez tanta papagaiada que eu não acreditei. Mas Deus já tinha avisado muitos anos antes que Ele me daria 4 filhos. Ô, irmão, gestação gêmea não é coisa fácil de acontecer não, viu? Mas quando Deus quer fazer cumprir a sua palavra, Ele faz. E é isso, irmãos. Deus faz cumprir a sua palavra. Então, nisso tudo, eu quero contar para vocês que esse Deus, criador de tudo isso que eu falei para vocês, nós sendo insignificante do jeito que nós somos, Ele se preocupa com cada um de nós, sabendo os nossos defeitos, nossos gostos, aquilo que a gente espera, e às vezes a gente passa o dia reclamando. Irmãos, agradeça a esse Deus tão grande. Como Ele é grande. Irmãos, isso que eu passei para vocês é o que os homens conseguiram descobrir. E quantas coisas que o homem não consegue chegar. Tudo isso é estimativas. Então, assim, só para a gente ter ideia do tamanho. Como é pequenininho esse nosso Deus, né? Quase nada.
E Ele tem um controle de tudo isso em suas mãos. Aí tem um texto na Bíblia que fala que a terra é o estrado dos seus pés. Acho que estava dizendo só o mindinho, né? É só o mindinho. Mas isso é uma bênção. E o melhor de tudo, irmãos, é que esse Deus, mesmo sendo tão grande, esse Deus criador de tudo, Ele se preocupa tanto com a gente, que Ele escreveu uma carta para nós. Ele se preocupa tanto com a gente, que Ele falou assim, eu preciso deixar para vocês um manual de vida. Como é que vocês devem andar? E hoje nós chamamos isso de Bíblia. É a carta que Ele deixou para nós, para que nós usássemos essa carta como confissão de regra de fé e prática. Então Ele deixou para nós e falou, leia ela, medite nela. E é importante para nós, irmãos, o quanto você tem lido, o quanto você tem se exposto a essa palavra. Pais, quanto vocês têm se exposto a essa palavra? Quanto vocês têm exposto os seus filhos a essa palavra? Ah, Silvio, mas fazer a leitura da Bíblia para os filhos às vezes é meio cansativo. Para eles, é verdade. Pega uns desenhos, bota uns desenhos. Ontem, lá na cidade de Ademar, aí me enche de orgulho. Aí falou, orgulho não é de Deus, é orgulho. A gente teve lá um negócio de torta na cara. A Aline tem 5 anos. E aí ela foi brincar no torta na cara, eu nem ia deixar. Ela falou, puxa não, mas Rose, vão sujar ela logo de cara. A Rose falou, deixa Silvia, deixa. Ela foi lá, irmãos, uns grandão. Ela acertou 10 questões seguidas. Os grandão tudo tomando torta na cara. Eu falei, vai, mexe. Tem palavra em casa, rapaz, está pensando o quê? E aí, ela saiu tão feliz. E nisso tudo, aí o Júnior lá da cidade de Ademar falou, nossa Silvia, como é que ela aprendeu tudo isso? Eu falei, Superbook. Ótimo para eles. Traz a palavra de Deus de uma outra forma, através de desenho. E isso vai inculcando na cabeça dos nossos filhos. A Bíblia fala lá no livro de Levítico, inculque as palavras do Senhor na cabeça dos seus filhos. Seus filhos precisam conhecer a palavra de Deus de alguma forma. Ah, Silvio, eu não sei falar para a criança. Põe desenho para ele. Faz a exposição da palavra de Deus para eles. Isso é importante, irmãos. Precisamos fazer isso. E nós precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos meditar nessa palavra do Senhor, que o Senhor tem falado aos nossos corações. A gente tem tido algumas estratégias, irmãos, para quê? Para que os irmãos possam ter mais contato, para que eles possam saber mais. Então, todos os dias tem uma mensagem de algum irmão falando no seu devocional, trazendo uma mensagem de esperança, de restauração, trazendo um ensinamento. Todos os dias recebemos. Então, irmãos, aproveite isso, escute esses devocionais que têm sido uma bênção nas nossas vidas. E é importante. Então, a palavra de Deus, nós podemos chamar ela de bússola. Ela nos dá a direção. Qual é o caminho que nós devemos seguir? A bússola, ela tem uma coisa importante. Ela sempre marca o norte. Ela sempre marca o norte. Essa bússola, ela sempre marca o norte. Cristo. Cristo é o nosso norte. Ela sempre vai marcar Ele. Assim como uma bússola nos aponta a direção certa, a palavra de Deus nos guia em nossas vidas. Lá no livro de Provérbios 3, versículos 5 e 6, diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando confiamos em Deus e seguimos a sua palavra, Ele nos guiará em nossos caminhos e nos ajudará a tomar as decisões certas. Através da palavra de Deus, o Senhor nos ajuda a tomar as melhores decisões das nossas vidas. Outro exemplo está lá no livro de João, capítulo 8, versículo 12, que nos diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz na vida, ou a luz da vida. Jesus é a fonte de luz, quem seguir Ele jamais ficará em trevas. E aí tem uma coisa importante, irmãos, o Senhor Jesus certa feita diz assim, olha, quem me segue, pega o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Poxa, o meu jugo está muito difícil, está tudo muito difícil na minha vida, irmão, você está com o jugo errado. O Senhor Jesus disse, dá o seu jugo para mim e toma o meu, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ô irmãos, muitas vezes a gente toma coisa para a gente que a gente nem precisava tomar. O Senhor fala, confia em mim, confia. É difícil confiar quando as coisas estão indo mal, às vezes irmãos.
E aí a hora que a gente fala, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Eu não consigo confiar, mas aí você fala, Senhor, me ajuda. Eu preciso acreditar, eu preciso ter forças. Irmãos, existe um momento nas nossas vidas que a gente fica meio que no desespero. Há umas 3 semanas atrás, a gente é novo, irmão, mas a gente tem umas doenças de velho. O meu ciático inflamou de novo por causa da C3. Agora eu estou quase um carro francês, irmãos. Se você teve um problema na C3, eu falei, C3 qual é? Cross, qual é o C3 que eu tive? Então, eu tive um probleminha na C3, que ele fala que é uma chegadinha para frente, né? Uma pequena chegadinha para frente na coluna. Irmãos, eu não conseguia sentar. Tentava sentar e zoava tudo, e bagunçava tudo, e era uma dor terrível. Aí dá um desespero que você não vê melhorar de jeito nenhum. Eu já estava 2 semanas ruim, e eu não via melhorar. Começa a te dar um desespero, você fala, meu Deus, eu tenho que melhorar. Aí me falaram da quiropraxia, não é macumba não, irmãos, é uma ciência. Aí eu fui lá fazer a quiropraxia, aquele que os caras estralam tudo, aí saí bom. Aí voltei de novo lá de novo, aí a mulher, aí eu falei, agora me senti crocante, irmãos. Saí de lá melhor. Depois comecei a tomar alguns remédios, aí a doutora Sueli Barros me passou um remédio, toma esse 1000, que eu também já fiquei ruim, e serviu. Aí eu tomei, não é que deu certo. Não vou mais no São Luís, não, vou ligar para a Sueli. Sueli, quando eu tiver isso, o que eu tomo? E de verdade, irmãos, deu uma melhorada, mas te dá um desespero. E quantas vezes isso não acontece sobre nós, as coisas não melhoram, começa a dar um desespero, você fala, meu Deus do céu, isso daí não melhora de jeito nenhum. E aí tem gente que nem acredita, está doendo tanto assim o ciático não dói assim, mas a dor é minha, eu posso sentir essa dor. E você não conseguia andar, andar até conseguia, eu não conseguia sentar, hipótese alguma, não dava para sentar. Então eu fui trabalhar alguns dias no meu serviço, em pé, o dia inteiro. E aí o pessoal do serviço, eu coloquei uma mesa que tinha lá, em pé, e aí fiquei de pé com o meu teclado e meu mouse aqui, o computador lá. Aí o pessoal falou assim, vai pregar, pastor? Falei, agora não, agora eu estou trabalhando. E é isso, irmãos. E aí você dá um desespero. Mas aí é a hora que você sabe que você tem um Deus que cuida de você. E aí eu fico pensando quantas vezes se dá esses desesperos. O meu era uma coisa simples, irmão. Estava doendo muito, isso é verdade, mas era simples. Não ia morrer por causa disso. Só tinha dor, mas não ia morrer. O médico falou assim, não, dói, mas não é para morte não, é só para doer mesmo. Imagina aquelas pessoas que de fato sabem, olha, não tem muito o que fazer. Ou é uma doença muito complicada. Imagina essa situação, irmãos. Como é que não é? Então, existem momentos difíceis que a fé nos falta, que a fé nos traz angústia, que aí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí a Bíblia nos ensina, creia no Senhor nosso Deus, creia nele. E ele nos mostra o caminho. A palavra de Deus nos protege. O salmista diz lá no Salmo 119, 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Essa palavra nos ajuda na caminhada ao ponto de eu não pecar mais contra Deus. Irmãos, a palavra de Deus, a gente por vezes fala que ela é como se fosse um espelho. Irmãos, não adianta. O espelho, ele não vai te enganar. O espelho não tem filtro. Hoje em dia, lá no serviço, a gente pediu para as pessoas mandarem foto nova para poder fazer o crachá, né? Falou, pode mandar foto mais descontraída, não tem problema. Aí vem umas fotos, olho verde, não sei o quê. Falei, quem é essa pessoa? Aí eu olhei e falei assim, você não é essa pessoa. Então encheu tanto de filtro, irmãos. Aí a pessoa, é a foto do crachá. A pessoa encheu de filtro, esticou a cara, murchou o negócio. Falei, gente, você não é magrinha assim não. Vem aqui, deixa eu te mostrar quem você é. O espelho não tem filtro, irmãos. O espelho não é Instagram que você consegue mexer. Não. O espelho, ele mostra você como você é. Não adianta. Aí eu falei para a menina, como é que manda a foto assim? Não é ela. Ela falou assim, ela não quer ser ela quer ser bonita. Então ela te mostra a foto bonita. Tá bom. Aí eu ponho a foto do crachá e eu falo, quem é essa pessoa bonitinha do crachá? E já foi, mas assim, as pessoas fazem isso. O espelho não dá para fazer isso. O espelho, ele não aceita afronta. O espelho, ele não aceita desaforo. Ele mostra você como você é. Não adianta. Não, meu cabelo está completo na testa. Não está, não adianta. Ele vai mostrar faltando. E é isso, irmãos. Ah, mas eu estou magrinho. Não, você está mais cheinho. Aceita quem você é, não fica com onda não. Não, esse espelho está mentindo. Não, ele não está mentindo, ele está mostrando quem você é. Quem de fato você é. Poxa, mas dá para ficar mais bonitinho? Dá. Pentei o cabelo.
põe umas lentes no dente, vai arrumando as coisas, né? Vai ficando mais bonitinho. E aí você vai ficando melhor, bem como é a palavra de Deus. Ela mostra quem nós somos, quem de fato você é. Ela é como se fosse um espelho que mostra para mim quem eu sou e como eu estou. Olha, você está desse jeito, Silvio. Aí eu olho e falo, vixe, deu ruim, estou mal, preciso melhorar. E como é que eu vou melhorar? Através dessa palavra. Essa palavra que é luz para o meu caminho, ela mostra para mim a direção que eu tenho que tomar. Ela mostra os meus pecados e fala para mim assim, olha, você precisa mudar. Essa palavra, ela mostra para mim que eu tenho que ter domínio próprio. Essa palavra mostra para mim que eu não posso roubar mais. Essa palavra mostra para mim que eu não posso mentir mais. Essa palavra mostra para mim que eu não posso enganar mais. Essa palavra mostra para mim que eu tenho que ter uma vida nova, uma vida diferente. E essa palavra vai mostrar sempre a realidade. Não adianta eu achar que vai me mostrar alguma coisa diferente. A palavra de Deus, ela nos guarda do pecado. Ela nos ajuda a vencer o pecado. E ela nos protege. Em Efésios 6,17, a palavra de Deus, ela é como espada. Diz assim, usa o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uma arma importante, irmãos, utilizado nas batalhas, era a espada. Não hoje em dia, né, irmãos? Se nós formos trazer para os dias de hoje, né, pegar a linguagem de hoje, talvez a espada você pode falar que é uma R15, alguma coisa assim, né, uma arma potente de luta, de guerra. Antigamente não, era a espada. O que eles tinham, o que os combatentes tinham, era a espada. E aí ele fala, olha, essa espada, ela te ajuda a te defender do dia mal. Ela te ajuda contra o inimigo. Essa espada, ela nos protege no tempo de guerra. A palavra de Deus é a arma que nos protege em nossa batalha espiritual contra as forças do mal. Irmãos, existem forças do mal? Sim, existem. Nós não podemos ignorar essas forças. A Bíblia nos fala que certa feita, o diabo foi lá onde estava Deus, olhou para Deus e disse assim, seu servo Jó te serve desse jeito porque tem tudo. O Senhor dá tudo para ele. E aí a Bíblia fala que Deus disse, tá bom, pode ir lá, tira tudo dele. Aí a Bíblia fala que ele foi lá, tirou tudo. O diabo ficou com raiva, porque Jó mesmo assim permaneceu fiel. Aí falou, tem saúde? Aí Deus disse, vai lá, mas só não mata ele, tá bom? Não, fechado. Foi lá, fez tudo o que tinha que fazer, e no final, Deus falou para o diabo. Ele se permaneceu fiel. As forças do mal, irmãos, elas existem e tentam contra as nossas vidas diuturnamente. Mas Deus, Ele é o nosso guardador. Ele é aquele que guarda-nos. E a palavra de Deus é uma arma que nos protege em tempos de batalha espiritual. Quando enfrentamos tentações e ataques do inimigo, podemos usar a palavra de Deus como nossa defesa. Jesus sendo Jesus, ele usou a palavra de Deus quando ele foi tentado lá pelo Satanás no deserto. Quanto mais nós, irmãos, precisamos fazer a leitura dessa palavra, que ela é a que nos direciona o nosso caminho. Quando nós falamos colocar luz, é exatamente isso. É essa palavra nas nossas vidas. Essa palavra que promove mudança, transformação. E o engraçado, irmãos, a palavra de Deus, conforme você vai lendo, você lê a palavra de Deus hoje, amanhã você lê, você tem uma interpretação diferente. Você fala assim, como é que pode, né? E a Bíblia fala isso, que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. A cada manhã essa palavra se renova. E às vezes, nós lemos o texto já 1000 vezes. E aí a gente vai ler o texto de novo, de repente o texto ele tem uma mudança. Você fala, ué, mas foi esse texto que eu li? Foi. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma visita para uma jovem, isso faz bastante tempo, e aí eu cheguei lá, eu estava falando com Deus, Senhor, o que eu vou falar, tal, não sei o que, aí Deus falou para mim assim, leia o Salmo 23. Eu falei, Salmo 23? Não, toda hora a gente lê o Salmo 23, todo mundo conhece o Salmo 23, de trás para frente, frente para trás, e Deus falou, leia o Salmo 23. Aí eu cheguei lá e falei, tá bom, já que é para ler o Salmo 23, vou ler o Salmo 23. Eu li o Salmo 23, irmãos, aquela casa lá se encheu, a glória de Deus foi derramada sobre aquelas vidas, sobre aquela casa. A família que estava lá mal, a menina que estava mal, começou a chorar, e Deus renovou ela no Espírito Santo. Foi algo muito glorioso. Salmo 23. A palavra de Deus ela vai se renovando a cada manhã. A Bíblia nos fala a respeito disso. Aplicando a metáfora da lâmpada em nossas vidas, a metáfora da lâmpada nos ensina que a palavra de Deus é uma fonte de orientação e luz em nossas vidas. Mas como de fato nós podemos aplicar isso nas nossas vidas? Primeiro, ler a Bíblia regularmente. É a melhor maneira de conhecer essa palavra.
A gente tinha um tempo atrás, irmãos, eu já tinha lido a Bíblia várias vezes, não a Bíblia inteira, né? Eu dei aula na escola dominical durante muitos anos, participei de escola dominical durante muitos anos, então eu já tinha lido bastante a Bíblia, mas eu nunca tinha pego a Bíblia para ler de ponta a ponta, né? E às vezes eu ouvi o pessoal falando, quem já leu a Bíblia uma vez, levanta a mão. Aí eu, ai meu Deus do céu, eu não vou poder nem levantar a mão, deixa eu ir no banheiro. Porque assim, eu nunca tinha lido a Bíblia nenhuma vez. E aí foi feita lá a campanha aqui, vamos ler a Bíblia, a ordem cronológica. Falei, agora vai, agora eu vou ler. E aí eu fiz a leitura da Bíblia de uma forma integral, de ponta a ponta. Irmãos, é importante você fazer a leitura, mas é importante você meditar naquilo que você está lendo. Você lê a palavra de Deus, você entender a palavra de Deus, entender o momento que estão vivendo e trazer isso para a sua vida, irmãos. É importante. Poxa, mas eu não tenho tempo, eu não consigo. Irmãos, pegue parte do seu dia. Reserve um horário. A questão é a prioridade, irmãos. Às vezes a gente fala, eu não tenho tempo de fazer isso. Mas se você ficar doente, você vai ficar internado no hospital dias e dias. E isso vai ser o mais importante, você vai ter tempo para fazer só isso. Então, irmãos, reserve um tempo para você fazer a leitura da palavra de Deus. Reserve um tempo para você falar com Deus. Às vezes você pode fazer isso no caminho, no transporte público, indo para o trabalho. Não importa, irmão, faça isso. Leia a palavra de Deus, fale com Deus, aproveite esse momento, faça seu devocional com Deus. Obedecer a palavra de Deus, não basta ler, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Quando obedecemos a palavra de Deus, estamos seguindo a sua orientação e nos afastando do pecado. Então, quando nós lemos a palavra de Deus e obedecemos essa palavra, nós estamos nos afastando do pecado. Esse pecado que tão de perto nos rodeia, conforme nos diz a palavra do Senhor lá no livro de Hebreus. O pecado, irmãos, ele está do nosso lado tentando nos atrapalhar na caminhada o tempo inteiro. Mas aí a palavra de Deus nos fala, olha, obedeça às escrituras, à palavra de Deus, e o pecado, ele não terá domínio sobre vós. Muitas vezes, a pessoa começa a praticar a mesma coisa o tempo todo, é difícil ela parar de fazer. Isso vira uma rotina, isso vira uma coisa já da vida dela, faz parte do cotidiano dela. Eu, quando tinha de 12 para 13 anos, eu chupava dedo ainda, irmãos. Terrível, só o Senhor. Eu chupava dedo. E isso me incomodava muito. Mas eu não conseguia parar de chupar dedo. Não tinha jeito, eu não conseguia parar. Mas eu só chupava na hora de dormir o dedo. É verdade, só na hora de dormir. Mas eu não conseguia parar. E aí eu falava com Deus, Senhor, me ajuda, eu tenho que parar de chupar dedo, não dá e tal. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a dormir com as mãos para trás das costas. Por vezes eu acordava com o dedo na boca. E eu tinha dormido com as mãos nas costas. Passado algum tempo, eu dormindo com as mãos nas costas, eu esqueci que eu estava com esse processo de parar de chupar dedo e passei simplesmente não mais chupar dedo e dormir normalmente. Até que um belo dia eu me toquei e falei, puxa, parei de chupar dedo. E é verdade. Irmãos, muitas vezes a gente tem que lutar contra o nosso pecado, porque ele já virou uma rotina para nós, já faz parte do nosso dia a dia. Então a gente tem que lutar contra isso. Como é que você vai lutar contra isso? É você de fato fazer vencer, se esforçar. Não posso fazer isso. A palavra de Deus me ensina que eu não posso fazer isso. A palavra de Deus fala para mim que eu não posso agir dessa forma. E aí a hora que você começa a deixar de fazer. Deixei uma vez, deixei duas. Algumas pessoas falam que depois de 45 dias você cria um novo hábito. Então o problema principal são esses 45 dias de início. Depois ele gera um novo hábito. E aí você passa não mais a precisar se preocupar com isso, porque já criou um novo hábito. Então, assim, irmãos, é isso. Poxa, mas puxa, às vezes nem percebi, já menti. Mas por que você mentiu? Não sei. Já está tão impregnado na pessoa falar mentira, que ela já mente simplesmente por mentir. Então, precisa se esforçar. Poxa, desculpa, eu menti. Eu falei uma brincadeira, não era isso. Eu roubava. Puxa vida, mas é tão fácil, está vacilando esse celular, puxa vida, vou pegar ele e pega. Ou às vezes você achou alguma coisa na rua, você viu a pessoa que perdeu, e aí você fala, glória, perdeu. E eu ganhei. Há um tempo atrás, o meu irmão achou um celular na lotação, né? Aí ele escreveu assim no grupo, gente do céu, achei um celular. Aí minha sobrinha falou, desliga e tira o chip. Como assim? Desliga e tira o chip?
Aí eu falei, deixa ligado, espera a pessoa ligar perguntando se o telefone está com você e você fala que está. Como assim? Desliga e tira o chip. Não, é porque eu estou sem celular. Fica sem, miserável, não é seu. Se a pessoa perdeu, às vezes está pagando, tem um monte de conta para pagar e você ainda fala, não, é bênção. Que bênção, irmão? É maldição, não é bênção não. Não é seu, não adianta. E é isso, irmão, muitas vezes a gente vê isso. O que a palavra de Deus nos chama, nos orienta sobre isso? Ó, irmãos, ó, tem um negocinho, ó, tem um aparelhinho, ó, que é aqui, ó. Gato.net, benção. Todos os canais liberados, esporte, todos, ó, de Deus o negócio. É, irmão, de Deus. Deixa a Anatel saber disso, que é de Deus. E aí, irmãos, o pior que os crentes fazem, ele ainda fala, ô Senhor, é Deus. Eu lembro uma vez, irmãos, eu tinha net em casa, né? Aí o diabo é terrível, rapaz. Ele quer te dar umas tentadas às vezes. O menino da net chegou lá em casa e falou para mim assim, ó, se quiser, eu ponho a senha aqui e libero tudo para você. 60 conto. E aí eu... Senhor, tudo, Senhor? Tudo. Não, obrigado. Não quero não. Quero muito, não quero não. E é isso, irmãos. Muitas vezes a palavra de Deus nos confronta, irmãos. Nos confronta. E aí, às vezes a gente participa de uns cursos, irmão, que dá raiva de ter participado, né? Porque aí você não pode errar mais, né? Eu participei do CRAU, e aí no CRAU, a Daisy, ela leu um versículo no final que foi terrível. O versículo fala assim, se você não é digno de confiança nas coisas deste mundo, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Aí, como é que você deixa o cara instalar um Gato.net na sua casa? Como é que você deixa essas coisas erradas virem sobre a sua vida? Você não faz. Porque você precisa ser digno de confiança. Quem te mostra isso? Aqui, ó, a palavra de Deus. Se você tem um hábito de passar a perna, não passe mais. Se você tem um hábito de enganar, não engane mais. Se você tem um hábito de querer tirar vantagem nas coisas, não faça mais. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Não, Silvio, mas eu consigo pagar minhas contas só porque eu faço isso. Irmãos, se você não fizer isso, você vai pagar as suas contas, porque o Senhor vai te ajudar. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Ah, Silvio, mas eu gasto muito. Então o problema não é você pagar as contas, é que você gasta muito. Então para de gastar, miserável. Deixa de gastar, se controla. E você vai conseguir pagar as suas contas. A palavra de Deus é uma arma poderosa que nos protege em tempo de batalha espiritual. Mas não devemos mantê-la apenas para nós mesmos. Devemos também compartilhá-la com os outros e levar a mensagem de salvação e transformação a todos que Deus coloca em nosso caminho. Que possamos ter a coragem e a determinação de compartilhar essa palavra com amor, humildade, sabendo que Deus nos guiará e protegerá em todas as situações. Ô, irmãos, é importante isso, falarmos da palavra de Deus. E tem uma coisa mais importante ainda de eu falar da palavra de Deus para as pessoas que estão de fora, é eu também falar com as pessoas que estão aqui dentro, irmãos. De manhã eu compartilhei na escola dominical, eu não gosto, tá, irmãos? Às vezes coloca lá, aniversário do fulano e do Beltrano e do Ciclano, 3 irmãos que fazem aniversário, aí os irmãos escrevem assim, parabéns a todos. Pô, irmãos, parabéns a todos? Não, parabéns a todos, puxa, eu não tive nem tempo. Puxa, nem liguei para você, escrevi parabéns a todos e vai embora. Não, irmãos. Pega o contato do irmão, manda um áudio para ele. Feliz aniversário, abençoado. Se souber de alguma coisa dele, fala, brinca com ele. Olha que bênção que o Senhor fez na sua vida. Fala com o irmão. Não bota lá um parabéns a todos, não, irmãos. O irmão nem... Quando meu pai faleceu, irmãos, eu não estava no grupo da comuna, não lembro qual grupo. Aí o pastor colocou que meu pai tinha falecido. O pessoal escreveu um monte de mensagem, que o Senhor conforte no seu coração e não sei o que. Tá? Eu não estava no grupo. Os irmãos não olharam se eu estava no grupo. Eu não estava no grupo. Aí às vezes a gente escreve, parabéns, irmão fulano. Ele não está no grupo. E eu coloco eu não tenho trabalho de ver se o irmão está no grupo. Então, irmãos, olha, vamos tratar isso com mais carinho. É aniversário do irmão. Você gostaria de receber uma mensagem do irmão no dia do seu aniversário? Poxa, a pessoa... Eu mando, irmão. Irmãos, eu não mando quando eu não tenho contato do irmão. E como eu não tenho contato do irmão, e aí você rola lá na barra da comuna, não acha o irmão, não dá para eu mandar. Mas quando tem lá, eu mando.
para o irmão. Esses dias o irmão mandou uma mensagem quase chorando, tão feliz. Puxa, pastor, você me mandou um parabéns. Puxa, que legal, que bênção. Irmão, é seu aniversário, não é? Então é parabéns, né? É parabéns que se manda. E é isso, irmãos. Quantos de nós fazemos isso? Faça isso, irmãos. Dedique um pouquinho do seu tempo. Às vezes são 3 irmãos, 2 irmãos. Faça isso. Vai ser importante. E quando você encontrar o irmão na igreja, dá um beijo nele, irmão. Não esquece dele, não. Às vezes a gente dá parabéns no virtual e presencial está aqui, a gente esquece. Então faça isso. Isso também é cuidado. E aí, fora isso, irmãos, nós também temos que ter essa responsabilidade de falar dessa luz. De mostrar essa lâmpada para as pessoas que estão perdidas ainda. Falar para ela, olha ali, olha o farol ali. Ali tem terra seca. Ali a gente vai ser feliz. Ali a gente vai ser cuidado. É isso que o Senhor confia a cada um de nós. Aí você fala assim, mas Silvio, eu tenho dificuldade de falar, não sei muito falar, eu não sei muito bem como fazer, como me portar nesses momentos. Irmãos, traz aqui na hospedaria. Traga aqui, ó, nessa hospedaria. Que alguém vai cuidar dele. Mas traga. Seja igual o bom samaritano, né? Traga a pessoa na hospedaria. A interpretação do bom samaritano, na verdade, que é o próprio Jesus, né? O bom samaritano. Jesus é o bom samaritano que pegou uma pessoa que estava toda destruída no meio do caminho, que foi roubada a sua vida, foi roubado tudo que tinha de importante, que ele carregava consigo, foi deixado para morrer no meio do caminho. Jesus passou, pegou essa pessoa, colocou no seu cavalo, levou até a hospedagem, que hoje é a nossa comunidade de fé, e disse para aqueles que estavam dentro da hospedaria, cuide dele, e quando eu voltar, te pedirei conta. Quero saber como é que ele está. Então, irmãos, faça isso. Deixa Deus te usar. Seja um canal de bênção na vida do seu irmão. Às vezes a gente está tão distante do irmão que eu não sei as necessidades, não sei o que ele precisa, não consigo chegar perto dele e você está do lado dele, irmãos. É o que a Bíblia fala de ser o próximo. Quem é o seu próximo? E nós precisamos nos aproximar dele. Que possamos seguir com a palavra de Deus com diligência e humildade, buscando sempre sua orientação e seguindo o caminho que ele tem para nós. Que a metáfora da lâmpada nos lembre da importância da palavra de Deus em nossas vidas e nos inspire a buscá-la diariamente. Irmãos, essa lâmpada para os nossos pés, que é a palavra de Deus, e luz para o nosso caminho, possa nos conduzir à nossa salvação, a nós chegarmos lá e nos encontrarmos com o nosso Deus. Ela vai nos ajudar, ela vai nos ensinar qual é o caminho que nós temos que andar. Quando uma pessoa ela passa por algum trauma, geralmente na parte das pernas, coluna, essas coisas, para ela voltar a andar, irmãos, ela não anda sozinha. Ela precisa primeiro passar, tem um modelo que eles usam, é como se fosse duas barras laterais, e a pessoa vai segurando nessa barra e vai dando os seus primeiros passos e sendo apoiada por essas barras laterais. Da mesma forma é a palavra de Deus nas nossas vidas. Estávamos todos arrebentados e a gente precisa de alguma coisa que nos ajude, que nos dê suporte para andar. E através disso a gente consegue andar, começa a dar os nossos primeiros passos. Até que a gente comece a ficar forte e eu já não preciso mais dessas barras laterais. Eu simplesmente vou me mantendo firme e seguindo aquilo que eu já tinha aprendido. Então, na verdade, a pessoa reaprende a andar, né? Como é que ela tem que fazer. Bem como é a palavra de Deus nas nossas vidas. Ela vai nos ajudando, ela vai nos orientando como nós devemos andar e como nós devemos caminhar. Amém? Foi essa palavra que Deus colocou em nossos corações. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos. E leve essa palavra no seu coração, irmãos. Que a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. É ela que nos ajuda na caminhada cristã. É ela que nos ajuda para que nós possamos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo lá nas nuvens. Ou quando o Senhor nos chamar. Quando a gente estiver na fila invisível e o Senhor falar, vem. Não vou nem falar nome não, né? Vai que os irmãos ficar com medo aí. Eu coloquei o meu primeiro para ninguém ficar chateado. Ô Rosa, eu coloquei o seu segundo, mas foi brincadeira. Irmãos, como é bom, né? A gente poder... E saber que assim, a gente vai encontrar com o Senhor nas nuvens. Nós vamos encontrar com o nosso Deus. Esses dias, meus filhos perguntavam... que a gente tem o hábito de orar, irmãos. Por todos os pedidos de oração que a gente vê, principalmente os mais graves, a gente tem orado em casa, né? Então, a gente orou muito tempo pelo Cláudio. E aí, algumas vezes, elas falam... o Cláudio também. A gente fala, não, o Cláudio foi morar com o Papai do Céu. Mas tem a família do Cláudio. Tem a família do Cláudio. E aí, irmãos, é isso. Olha que bonito. Onde está o Cláudio? Foi morar com o Papai do Céu. É uma coisa melhor. Embora a gente queira ficar preso a essa vida, né? Mas é bom, essa vida é boa e tal, mas aonde está o Silvio? Vai morar com o Papai do Céu.
Olha que gostoso. Isso é importante, isso é reconfortante. Nós vamos um dia morar com o Papai do céu. Quando? Não sabemos, mas nós iremos morar com Ele. Amém? Vamos colocar de pé. É importante, irmão, nós orarmos. Eu vou aproveitar aqui e lembrar os irmãos para a gente orar também pela netinha da nossa irmã Alaide, que é a Maria Vitória, pedindo que Deus derrame sobre a vida dela as suas bênçãos. A netinha da Alaide, irmãos, ela existe algumas síndromes ou algumas situações que é muito difícil de acontecer. O pessoal gosta muito de falar de estatística, eu não gosto de falar de estatística. O pessoal fala assim, não, Silvio, o avião cai 1 em 1 milhão. O problema não é ser 1 em 1 milhão, é você estar nele. Se você não está nele, a estatística, beleza, é 1 em 1 milhão. Então, o que eles passam o que ela teve, é 1 em 1 milhão de casos que vai acontecer, mas aconteceu com ela. E por coincidência, ela teve 2 situações dessas. Uma delas é que ela não tem a tíbia, né, que é o osso da canela de uma das pernas. Ela tem o pezinho, tem tudo, mas não tem a tíbia, que é a ligação dos dois. Tá, a Silvia está falando que dia 30 ela vai fazer 2 exames. Um é do olhinho, que é uma das situações que ela tem, e o outro é da perninha também, né? Então, irmãos, orem por elas, quando vocês puderem, orem pela Maria Vitória. Nosso Deus é o Deus que faz milagres, irmãos. Orem por ela, que o Senhor ajude ela. Ela também nasceu com lábio leporino, já fez a cirurgia. Pelo que eu vi, parece que era mais externo só, não era tanto interno, era mais externo. Mas ela já fez essa cirurgia, mas ainda tem mais 2 situações ainda que ela precisa passar. Orem por ela. E assim, elas fizeram uma vaquinha virtual, a Silvia até mandou durante um período. Se vocês quiserem contribuir, ajudar ela também, pergunte para a Silvia, depois se for o caso ela coloca de novo no grupo da comuna. Se vocês puderem ajudar, ajude, irmãos, vai ser uma grande bênção. A nossa irmã Laide está com a gente já há bastante tempo e a netinha dela precisa também das nossas orações e das nossas contribuições. Amém? Vamos orar então, irmãos? Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus amado, por tudo quanto o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas, Senhor. Deus amado, eu peço a Ti nesta hora, Pai amado, que o Senhor continue falando aos nossos corações essa palavra, Senhor amado, de vida, essa palavra de transformação e de restauração. Que a Tua palavra, Pai amado, possa alcançar guarida em nossos corações e em nossas vidas, Senhor. Pai, peço a Ti nesta hora, Senhor amado, abençoa cada um dos Seus filhos, ó Pai. Senhor amado, derramando sobre eles as Suas bênçãos, Senhor. Apresentamos diante de Ti, Senhor amado, a vida da Maria Vitória, Senhor amado. Ó Pai amado, a Tua filhinha, Senhor amado, que precisa, Senhor, de um milagre em sua vida, Senhor amado. Ó Deus amado, essa questão que ela tem no olhinho, Senhor amado, esse osso, Pai amado, da perninha que ela não tem, Senhor. Vai ao encontro dessa criança, Senhor amado. Realiza um milagre, Senhor, na vida dela, Senhor. Porque nós sabemos, ó Deus amado, que o Senhor é o Deus de milagres, ó Deus. Que o Senhor é o Deus que faz coisas novas todos os dias. Que o Senhor é o Deus que faz milagres, ó Deus. Peço a Ti nessa hora em favor de cada um dos Seus filhos que aqui se encontra, Pai amado, que tem algum pedido especial, alguém lá da sua casa também, Senhor, que está nos assistindo pela internet. Vai ao encontro deles, ó Pai amado, realizando milagres, ó Pai, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo transformação, Senhor amado, porque somente Tu és o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Senhor. É no Teu nome, Jesus, que nós te pedimos, te louvamos e agradecemos hoje e sempre. Amém.